Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama, que estabeleceu um valor para vender Matheus Carvalho, Matheus Cocão. Curioso destacar a reviravolta desse volante de 22 anos de idade, que chegou sob enorme desconfiança do Náutico. Comprado por apenas 2 milhões de reais, ele era meio que o patinho feio entre torcedores cruzmaltinos. Nessa temporada de destaque, um dos jogadores importantes do sistema de meio campo. 49 jogos, 2 gols e uma assistência, e tem pipocado uma série de especulações de que ele pode ser vendido. Diante desse cenário, Marcelo Santana e Pedrinho, o diretor executivo de futebol e o presidente, já estabeleceram um valor para que o negócio aconteça: 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. Importante contar ainda sobre o Vasco, que Capasso vai mesmo ficar no Olímpia. O zagueiro que havia sido adquirido pela 777, mas não vingou com a camisa Cruz Maltina, foi emprestado para o time paraguaio e no Olímpia vive grande fase. O Olímpia vai exercer o direito de compra por 1,5 milhão de dólares. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Surgiu um boato de Danilo Barbosa e Tietê. Foi o Luiz Roberto na transmissão da Globo, né? Sabe a data que o grego vem para o Brasil? O Baran chegou a dizer que ele vem no dia 21 de dezembro. Eu não consegui confirmar essa informação. Tá sendo bem sincero com vocês. E a venda do Vasco, será que sai ainda esse resto de ano? Fabio, eu não sei, cara. Sendo bem sincero para você, se eu te disser que sai, eu vou estar mentindo na cara dura. Eu sei que existem negociações, que o Marinacci está bem disposto, mas não é da noite para o dia que uma coisa como essa acontece, né? Você está falando de uma negociação de muitos milhões de euros, que envolve bastante coisa, enfim, não é simples não, tá? Pedro Caixinha, Danilo Barbosa no Vasco. Marinakis, Pedro Caixinha é uma possibilidade real. Deixa eu contar sobre o Danilo, não sei nada, tá? O que eu sei é sobre o Alan. Outro dia vocês pediram para perguntar sobre Alan no Vasco. O Alan já se declarou torcedor do Vasco, aquele volante que jogou no Napoli, no Everton, e tá no Botafogo. Eu mandei mensagem para uma pessoa do futebol do Vasco. Essa pessoa falou: Nicola, a gente sabe que de fato o Alan deve sair do Botafogo. Ele tem sido muito pouco utilizado, né? Nos últimos 6 jogos ele tinha jogado 1 minuto na final da Libertadores. E o Alan veio para o Brasil com outra pretensão de jogar, de ser mais útil e tal. E eu perguntei: mas e no Vasco? Ah, não mexemos nisso, tá? Se acontecer, vai ser mais para frente. Boa noite, Nicola. Se o Marinacci comprar o Vasco, gostaria de Canóbio e Elinho. Tem notícias de Pedro Caixinha? Grande abraço para o melhor canal. Obrigado, Vinícius. Vamos lá. Aquelas ideias estratosféricas de técnico já foram descartadas no Vasco, né? Imaginou-se Luiz Castro, Sérgio Conceição, esses caras não cabem na realidade financeira do Vasco de hoje. Se o Marinacci comprar, aí a coisa muda de figura radicalmente, até porque eu ganho muito dinheiro. Estava fazendo um vídeo, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver. O Marinacci tem muito mais dinheiro. Coloca no chinelo a Leila Pereira, o John Textor, o Rubens Meninho, o Pedrinho BH, não dá nem para comparar. O Marinacci tem 22 milhões de euros. O Textor tem 6, a Leila tem 8. Então você soma a Leila e o Textor, não dá. 6 mais 8 dá 14. Contra 22 do Marinacci. Só para vocês entenderem. Pode pôr o Pedrinho BH também para chegar perto do Marinacci. Mas a questão é, não tem compra fechada. E hoje o Marcelo Santana e o Pedrinho trabalham em outras frentes. Do Pesolano, do Pedro Caixinha, entre outros. Ontem eu conversei com o Bruno Maziotti. Vocês lembram dele, né? O Bruno trabalhou durante muito tempo na seleção, no Corinthians. Era um especialista em medicina, né? Fisiologista, enfim, um cara de baita currículo. E que com o Ronaldo passou a trabalhar como gestor. Ele está à frente do processo lá do Valladolid e trabalhou muito de perto com o Pesolano. E eu perguntei: o Bruno, você acha que o Pesolano vem para o Brasil? Estão especulando que ele fechou com o Santos e tal. Ele falou: Nicola, eu estou conversando quase todo dia com o Pesolano, mesmo ele tendo sido demitido. E eu duvido que ele vá para o Brasil agora. Eu falei: mas por quê? Ele falou: a impressão que eu tenho é de que o Pesolano vai tirar uns dias para descansar, tá? Então, enfim, é só legal trazer esse feedback também de alguém que convivia com o Pesolano até ontem, né? O Breno C quer saber quem será o treinador do Vasco. Estava contando sobre o Paulo Pesolano e o Caixinha, que hoje são os alvos. Wellington Gonçalves fala do Vasco e quem transmite o Super Mundial. Um abraço para Cerejeiras em Rondônia. Abração para todo mundo por aí. Sobre o Super Mundial ou o Intercontinental? São coisas distintas, tá? Deixa eu contar sobre o Vascão. 2 milhões de euros é quanto o Pedrinho vai precisar arranjar de dinheiro para pagar nos próximos dias ao Benfica. Esse foi um bônus acertado pelo Matos quando da compra do João Vitor. O cara custou 6 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus se o Vasco ficasse na primeira divisão. Sobre Pablo Verratti, muita gente nos últimos dias meio que cravou que o Verratti já renovou o contrato.
ou estaria acertando a renovação de contrato. Queria trazer um feedback de uma pessoa do Vasco com quem eu conversei, ó. Até agora ainda... peraí, não, um pouquinho antes. Verdade que vocês avançaram na renovação do Verratti? Tudo como antes até aqui. Vamos manter a calma que vai dar certo. Eu falei assim, mas então não tem renovação praticamente acertada? Ele respondeu, atleta tem contrato até dezembro de 25, com renovação até dezembro de 26, a depender do número de jogos. Não precisamos ter agonia. E eu perguntei, o Corinthians te sondou? Porque eu mesmo contei que o Ramon Dias pediu a contratação do Verratti. Aí vem uma resposta importante, de um dirigente vascaíno, tá? Sei que o agente tem oferecido ele a muitos clubes da Série A para conseguir algo e nos pressionar, mas até agora não funcionou, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho desse contexto, é legal entender esse pouquinho desse bastidor, de como é que tá funcionando as coisas por lá, tá? Ariel, isso eu não tinha contado ainda, foi até bom que você me apertou por aqui. O Grego já comprou a SAF do Vasco? Ainda não. O Fabiano Noronha, meu vizinho aqui, ó. Estão aguardando o final do campeonato. Meu vizinho, torcedor do Vasco. Podia torcer pra Lusa, né, Noronha? Mas tudo bem, vai. Cara, eu fui o primeiro a contar que o Marinax queria comprar um clube no Brasil e que um dos alvos era o Vasco, né? E ele tá super encantado com o engajamento do torcedor vascaíno. Ele e o filho dele, eles ficaram alucinados, cara, porque eles nunca tiveram nada disso no Nottingham Forest, no Olympiacos, enfim. E no país do futebol, você tem uma recepção tão calorosa, com dezenas, centenas de pessoas mandando mensagem no Instagram, tentando especular, enfim. E até, por exemplo, no último jogo do Vasco em casa, teve gente que levou a bandeira da Grécia. Isso chega pros caras lá, e os caras estão alucinados com isso, tá? O Matheus Rodrigues, Tietê e Danilo Barbosa no Vasco em 25. Cara, o Tietê tem contrato só até dezembro e tá fora dos planos do Botafogo. O Botafogo vai passar por, não dá para chamar de reformulação, mas o Botafogo vai fazer movimentos no fim desse ano. Fala da SAF do Vasco e reforços da Lusa. Lucas, sobre a SAF do Vasco, as negociações existem, são 4 interessados. O Pedrinho se apressou em dizer que ele não vai dar preferência ao Adriano Radrazani, lá, aquele italiano que faz trabalho só razoável. Não, faz trabalho ruim na Sampdoria. Mas ele vai tentar usar um contra o outro para que esses vários interessados possam resultar numa baita proposta. Sobre reforço da Luz, a Luz até tem budget, até tem capacidade para trazer jogadores de Série B, mas nesse momento ela está enfrentando um problema. O jogador da Série B que é procurado pela Lusa pede para ela esperar um pouco, porque ele vai tentar primeiro fechar com um time que tenha calendário de Série B o ano inteiro. É ruim para esse cara fechar o Campeonato Paulista e depois ter a Série D para disputar. Ele vai preferir, por exemplo, fechar com o Novo Horizontino, que vai ter no Campeonato Paulista de Série A1 e depois a Série B do Brasileiro, tá? A informação sobre o interesse do Vasco em Danilo e Tietê do Botafogo foi divulgada pelo Luiz Roberto na transmissão da Globo, tá?